Rapaz, editor, hoje não é pra ter meme aqui no canal, não. Vai nessa que não vai ter meme. Não tá gravando, né? Tá? Tá o quadradinho? Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, fica ligadinho que a gente vai estudar mais um pouquinho sobre o tecido nervoso, falando hoje sobre transmissão do impulso nervoso. Bem, gente, qual que é a importância de nós falarmos sobre a transmissão do impulso nervoso? Basicamente, todas as nossas ações, todas as coisas que a gente sente, aquilo que a gente faz no nosso corpo precisa disso aqui, ó, impulso nervoso. Por exemplo, se alguém lhe belisca, a dor que você sente ela é decorrente de um impulso nervoso. Quando eu penso, vários impulsos nervosos são necessários para isso. Quando você assiste esse vídeo e me vê na sua tela, você também está utilizando alguns impulsos nervosos realizados por meio dos seus neurônios. Uma característica interessante desse impulso nervoso é que ele segue o sentido unidirecional, ou seja, ele vai e ele acaba não voltando por esse mesmo neurônio que ele foi. A gente vai discutir isso melhor quando a gente falar aqui um pouquinho do desenho. Além disso, o impulso nervoso, gente, ele é sem dúvidas uma das coisas mais rápidas que acontecem no nosso corpo. Para vocês terem ideia, quando um neurônio ele tem bainha de mielina, que é aquela camadinha de gordura que a gente já comentou na aula passada, o impulso nesses neurônios pode chegar a cerca de 200 metros por segundo. Ou seja, é extremamente rápido. Em números de quilômetro por hora, seria mais ou menos 720 quilômetros por hora. Eu nem sei se um avião faz tudo isso, mas se fizer, é uma velocidade muito rápida. É por isso que quando eu trisco, eu já sinto logo, eu já percebo, porque os impulsos nervosos me permitem sentir e me permitem também fazer outras coisas de uma forma muito rápida. Além disso, gente, as ações que acontecem no meu corpo, os movimentos musculares, as sensações que nós temos, tudo isso também você vai precisar de impulsos nervosos. Então, por exemplo, quando eu quero movimentar o meu braço, ou quando eu quero bocejar, ou quando eu quero apontar para vocês, impulsos nervosos chegam até os meus músculos e exigem esses comandos, tá bom? E transmitem esses comandos que vêm de alguma parte do meu sistema nervoso, especialmente o central. Na aula de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre como que isso acontece. Seguinte, um impulso, um estímulo, ele vai chegar aqui no nosso neurônio. Lembra que na aula passada a gente falou que o impulso nervoso ele chega através de um dendrito, tá certo? Então, o dendrito, que é essa parte aqui mais de cima, né, desse neurôniozinho que eu estou mostrando, ele vai receber esse estímulo nervoso. Depois, o estímulo vai passar para o que nós chamamos de corpo celular, que é aquela região do neurônio que vai ter o núcleo do neurônio. E depois do corpo celular, esse neurônio ele vai saltando por cima da bainha de mielina. Até então, gente, esse estímulo está sendo um estímulo elétrico, tá bom? Dotado, obviamente, de uma diferença entre alguns íons, diferença de potencial. E aí é exatamente por isso que esse estímulo ele vai passando por esse neurônio. Acontece que para passar de um neurônio para o outro, você não tem neurônios se tocando, tá bom? Então eles não se tocam. Na verdade, existe um espaço entre esses neurônios que é chamado de sinapse e que algumas pessoas antigamente gostavam de chamar de fenda sináptica. Hoje em dia a gente prefere mais o termo sinapse, tá bom? Mas aqui na sinapse, que é esse espaço, o neurônio ele vai liberar o que a gente chama de neurotransmissores. Talvez você já tenha ouvido falar aí da adrenalina, da dopamina e de outros mais. Então esses neurotransmissores vão ser responsáveis pela passagem desse estímulo, desse neurônio, para outro neurônio. Ou para um músculo, ou para uma glândula, ou para algum lugar do nosso corpo, beleza? Então, aquele estímulo, gente, que vinha sendo um estímulo elétrico, ele passa de um neurônio para outro neurônio, para um músculo ou para uma glândula, por meio de receptores químicos, que a gente chama de neurotransmissores, belezinha? Então, os neurotransmissores vão ser responsáveis pela passagem química desse impulso.
É por isso que, vez ou outra, você vai ver que o impulso nervoso ele é classificado como impulso porque tem essa parte elétrica aqui no neurônio, eletroquímico, porque tem os neurotransmissores, que aqui na imagem está de azul. Depois que esse impulso ele passa ou para outro neurônio, ou para uma glândula, ou para um músculo, ele vai exercer alguma função. Vai levar talvez uma informação para que aquele músculo realize movimento, vai levar informação para que uma glândula produza alguma substância e por aí vai. Então essa é a transmissão do impulso nervoso que é super importante para que a gente entenda como de fato que esse tecido funciona. Suco de maracujá! Suco de maracujá! Suco de maracujá. Suco de maracujá. Bem, galera, até agora tudo que nós vimos está relacionado diretamente com o neurônio, que é apenas uma das células do tecido nervoso, talvez com certeza a mais importante, aquela que transmite de fato os impulsos nervosos. Mas como nós vimos em aulas anteriores, o neurônio ele é uma célula extremamente especializada na função que está relacionada aos impulsos nervosos. Logo, ao longo do tempo, esse neurônio ele perdeu algumas capacidades, especialmente capacidades que vão ser substituídas ou que vão pelo menos ser compensadas pelas células que a gente chama de células gliais ou células da glia. Essas células, gente, elas não conduzem impulsos nervosos, mas elas são muito importantes para que, queira ou não, eles aconteçam, tendo em vista que o papel delas é auxiliar a função dos neurônios, tá bom? Então, diretamente, elas não transmitem impulsos nervosos, mas meio que indiretamente, por ajudar os neurônios, elas acabam auxiliando na função dos neurônios. As que a gente vai ver aqui, gente, são 5 tipos de células, que são quais? Os oligodendrócitos e as células de Schwann, ou Schwann, têm a mesma função. Tanto os oligodendrócitos, quanto as células de Schwann, que alguns chamam de Schwann também, são células que auxiliam na produção da bainha de mielina, aquela estrutura que a gente viu que tem lá no axônio dos neurônios, que é super importante para a passagem dos impulsos nervosos. Beleza? Qual que é a diferença então, tio? Por que tem que ter uma e tem que ter outra? Qual que é a diferença? Dentro de sistema nervoso, que é algo maior, que a gente vai estudar depois lá no futuro, você tem uma subdivisão em sistema nervoso central, que seriam aqueles órgãos que de fato vão processar as informações, por exemplo, o seu cérebro, a sua medula espinhal, o seu cerebelo, tudo isso faz parte do sistema nervoso central. E você tem um sistema que vai pegar essas informações produzidas no central e vai transmitir para o resto do corpo, que a gente chama de sistema nervoso periférico. Isso a gente vai ver lá no futuro nas nossas próximas aulas. Graças a Deus! Por enquanto, o que é que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que os oligodendrócitos, eles produzem a bainha de mielina dos neurônios presentes no sistema nervoso central. Captou? Os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Tio, e as células de Schwann produzem bainha de mielina? Sim, só que não é no sistema nervoso central. Agora, células de Schwann produzem do sistema nervoso periférico. Beleza? Ou seja, revisando, oligodendrócitos, sistema nervoso central, bainha de mielina, células de Schwann, sistema nervoso periférico, bainha de mielina também. Beleza? Continuando, gente, nós temos também células que a gente chama de ependimárias. As células ependimárias, elas vão ser super importantes para garantir o revestimento de algumas estruturas também do sistema nervoso central, certo? Como nós já falamos, esse neurônio, ele perdeu algumas capacidades ao longo do tempo. E uma dessas capacidades foi a capacidade, gente, de se defender. Então, uma das células que é mais importante para a defesa desse neurônio são as micróglias, certo? O que é que as micróglias fazem? Elas realizam um processo que a gente chama de fagocitose. Ou seja, ela pega aquele organismo estranho,
ela captura e ela tenta destruí-lo, certo? Então a micróglia, ela é muito importante para destruir corpos estranhos e também para destruir restos celulares, ou seja, pedaços de célula que não vão mais servir para aquela função e que agora podem ser reutilizados em outro lugar do corpo, beleza? Então micróglia serve para realizar fagocitose, ou seja, destruir corpos estranhos ou restos celulares. Além disso, você tem aqui também os astrócitos. Os astrócitos, gente, vão ser células super importantes para garantir a nutrição dos nossos neurônios. Então, o astrócito, se você vir aqui, ele vai estar em intensa comunicação com os vasos sanguíneos. Para quê? Para pegar os nutrientes dos vasos sanguíneos e levar até as células do tecido nervoso. Então, as células gliais, gente, elas são super importantes para que os neurônios funcionem corretamente. Elas não transmitem impulsos nervosos, lembra do que eu falei, mas elas auxiliam muito para que o neurônio consiga fazer isso. Então agradeço porque você Você parece burro! Então agradeço porque você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!